Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 2 de março de 2021. Como é legislação sobre a prática do aborto no mundo? As leis sobre o aborto variam muito no mundo, com restrições significativas em alguns territórios e regiões, incluindo a América Latina, que agora tem, na Argentina, um dos poucos países a legalizar a interrupção voluntária da gravidez, dia 30/12. Proibição total. Em 1998, El Salvador adotou uma legislação drástica, que proíbe o aborto em qualquer circunstância, mesmo quando a gravidez ponha a vida da mãe em risco. Neste país da América Central, a prática do aborto é passível de receber uma pena que varia de 2 a 8 anos de prisão. E, após a 22 semanas de gravidez, pode ser considerado homicídio qualificado, com pena de 30 a 50 anos de prisão. De acordo com várias ONGs, várias mulheres estão detidas em El Salvador por causa dessa lei. Malta, onde o catolicismo é a religião oficial, é o único país da União Europeia que proíbe totalmente a interrupção voluntária da gravidez IV. Em caso de violação da lei, a pena pode ser de 18 meses a 3 anos de prisão. No restante do mundo, o aborto é proibido em 15 países: Congo, Djibouti, Egito, Guiné-Bissau, Madagascar, República Democrática do Congo e Senegal, na África, Honduras, Nicarágua, Suriname, Haiti e República Dominicana, nas Américas, Filipinas e Laos, na Ásia, e Palau, na Oceania. Acesso restrito. Em muitos países, o aborto está sujeito a condições muito restritivas. A IV pode ser praticado apenas em caso de perigo para a vida da mãe em países como Paraguai, Venezuela, Costa do Marfim, Líbia, Uganda, Sudão do Sul, Iraque, Líbano, Síria, Afeganistão, Iêmen, Bangladesh, Mianmar e Sri Lanka. No Brasil, o acesso ao aborto também é muito limitado. É permitido em caso de estupro, risco para a mãe, ou malformação grave do feto. Em 2017, o Chile pôs fim a cerca de 30 anos de uma proibição total da IV, que agora é permitida em caso de risco de vida da mãe, estupro ou inviabilidade fetal. Na Polônia, o Tribunal Constitucional restringiu o direito ao aborto em outubro passado. A decisão do Tribunal Superior proíbe sua prática mesmo em casos de grave malformação grave do feto. O IV é permitido em 3 casos: estupro, incesto e perigo de gravidez para a vida da mãe. Direito recente. As mulheres de Europa, América do Norte e Oceania são, em geral, as que mais gozam das leis mais permissivas, aprovadas muito recentemente em alguns casos. Na Argentina, o texto que autoriza a IV até 14 semanas de gravidez foi aprovado nesta quarta-feira. Até agora, o aborto era permitido em caso de estupro, ou de perigo à vida da mãe, conforme uma lei de 1921. Uma tentativa anterior de legalização foi rejeitada pelo Senado em 2018. A Nova Zelândia descriminalizou o aborto em março de 2020. Até essa data, era punível com até 14 anos de prisão, embora essa sentença, meramente teórica, nunca tenha sido aplicada. Na Austrália, o estado de Queensland legalizou o aborto em outubro de 2018, e apenas New South Wales, o estado mais populoso do país, continua proibindo a IV. Na Coreia do Sul, a mais alta instância jurídica do país determinou, em abril de 2019, a suspensão da proibição do aborto, considerada inconstitucional, e pediu uma avaliação da legislação neste país asiático.
Até a presente data, o aborto é permitido em caso de estupro, incesto, ou de ameaça à saúde da mãe. O governo sul-coreano apresentou um projeto de lei em outubro para autorizar a IV até a 14 semanas de gestação. Na Irlanda, o aborto foi legalizado em setembro de 2018, após um referendo histórico, no qual a proibição constitucional da IV neste país católico foi revogada. A Irlanda do Norte, única região do Reino Unido onde o aborto era proibido, também autorizou sua prática, em outubro de 2019. Nos Estados Unidos, onde o aborto é permitido desde uma decisão da Suprema Corte de 1973, o debate sobre sua autorização foi reaberto durante a campanha presidencial. O presidente eleito, o democrata Joe Biden, prometeu perpetuar o direito à IV, levando o Congresso a estabelecê-lo por lei. Os defensores do aborto temem, no entanto, um retrocesso impulsionado pela Suprema Corte, após a nomeação, por parte do presidente Donald Trump, da juíza conservadora Amy Coney Barrett, uma católica fervorosa e contrária à IV. Na França, os deputados aprovaram, no início de outubro, a prorrogação do prazo legal para o aborto de 12 para 14 semanas de gravidez. O texto será examinado pelo Senado a partir de 20 de janeiro. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona a questão 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? E uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Questão 358. Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Questão 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se à primeira para saurar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. No livro Religião dos Espíritos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel complementa em mensagem intitulada Aborto Delituoso, da reunião pública de 9 de janeiro de 1959, sobre a questão N 358. Comovemo-nos, habitualmente, diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais, furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância, assassínios, conflitos, ludíbrios e assaltos de todo jaez criam a guerra de nervos, em toda parte, e, para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas, organiza-se o trabalho forçado e em algumas nações a própria lapidação de infelizes é praticada na rua, sem qualquer laivo de compaixão. Todavia, um crime existe mais doloroso, pela volúpia de crueldade com que é praticado, no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza, crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade nem braços robustos com que se confia aos movimentos da reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência, antes que possam sorrir para a bênção da luz. Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho.
Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assumantes no lar em vosso próprio socorro, e, se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio, nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos, em silêncio, às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de março de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.